Vamos determinar ainda a transformada de Fourier de mais algumas funções elementares para completar essa nossa tabela. Então, uma outra função elementar que é importante a gente obter a transformada seria a função delta, ou seja, a função impulso. E a função impulso ela é definida por esse par. Delta de t é igual a zero se t é diferente de zero, e a integral de delta de t dt é 1. Então, como que nós poderíamos obter a transformada? Aplicando a definição. Então, x de ômega seria a integral de menos infinito a mais infinito de x de t, e menos j ômega t dt. Substituímos, então, delta de t na expressão. Nós teríamos integral de menos infinito a mais infinito de delta de t, e menos j ômega t dt. Aí a gente relembra que essa função ela é não nula apenas para t igual a zero. Logo, basta avaliar essa função para t igual a zero. Quando eu faço e na menos j ômega zero, isso produz 1. E esse 1 não é mais função de t, posso colocar em evidência na frente da função. Então, nós teríamos 1 vezes a integral de menos infinito a mais infinito de delta de t dt. A integral de menos infinito a mais infinito de delta de t também é 1. Logo, o parzinho que eu posso estabelecer aqui é: se no tempo eu tenho um impulso, no domínio da frequência, isso equivale a 1, ou seja, uma constante na frequência. Então, o gráfico aqui seria impulso no tempo, na frequência, o que eu vou observar vai ser uma constante em ômega. Então, x de ômega. Então, seria essa a transformada de Fourier do impulso. O que é interessante observar aqui? Que o impulso é uma função estritamente limitada no tempo. Isso implica que na frequência é uma função ampla. Outro aspecto interessante que nós poderíamos relembrar aqui e observar para fixar melhor esse conceito seria o seguinte: lembram da transformada da função rect? Então, nós temos um rect no tempo, é definido como sendo 1 para menos tesão sobre 2 ter tesão sobre 2. E a transformada dessa função no domínio da frequência seria uma função sinc, ou seja, a divisão de ômega teria esse comportamento de uma função sinc. E os nulos aqui ocorreriam em múltiplos de 2π sobre tesão menos 2π sobre tesão. Logo, para fazer com que essa função rect se assemelhe a um impulso, o que eu preciso fazer é fazer com que t tenda para zero. Se eu faço t tendendo a zero, essas extremidades da minha função rect se aproximam da origem e, como resultado disso, no domínio da frequência, eu tenho que esses dois primeiros pontos de nulo vão se estender ou vão ocorrer lá no infinito. Afinal de contas, no domínio do tempo eu tenho o t no numerador, aqui para definir os limites da minha função rect. No caso do domínio da frequência, a representação, os nulos ocorrem em 2π sobre tesão. Logo, se eu faço o tesão tendendo a zero, esse resultado aqui vai tender para infinito. E aí isso vai começar a se parecer com uma constante, enquanto que no tempo eu teria uma função impulso. Então você observa que, de forma análoga, esse conceito pode ser extraído dessa função rect. Aqui eu deixo a dedução, caso vocês queiram dar uma olhada. Só reforçando, sinal limitado no tempo, ele é amplo na frequência, impulso no tempo é constante na frequência. O espectro da função impulso ele ocorre de menos infinito até mais infinito. E se eu faço o pulso retangular tão estreito quanto possível, no contexto da frequência, aquela função sinc, os nulos que ocorrem ali, os primeiros nulos, eles vão passar a ocorrer lá no infinito. Outra função que pode ser interessante a gente obter a transformada é a função sinal algébrico. A função sinal algébrico ela é definida dessa forma aqui, e ela retorna 1 se o argumento da função é positivo, e ela retorna menos 1 se o argumento da função é negativo. Aqui eu trago um gráfico que esboça esse comportamento, ou seja, quando o argumento da função é positivo, ela retorna mais 1,
E quando o argumento da função é negativo, ela retorna -1. Contudo, a determinação da transformada desse sinal não é possível aplicando diretamente na definição da transformada. Por quê? Porque se a gente calcular a energia desse sinal, a energia desse sinal vai tender para infinito. Mas a gente pode usar um par que nós já conhecemos e articular em cima disso. Observem o seguinte, que eu poderia então vir aqui e pensar em um par que eu conheço, que seria o E na menos AT U de T. E eu sei que a transformada desse sinal aqui seria 1 sobre A mais J ômega. Ao mesmo tempo, eu também conheço um outro parzinho, que é o A na AT U de menos T. E a transformada desse outro sinal é 1 sobre A menos J ômega. Por que eu estou denotando isso? Porque se nós pensarmos nesse sinal com uma situação onde o A tende para zero, essa exponencial que estaria decrescendo aqui, ela passa a se tornar uma constante naquela faixa ali, ou para t positivo ou para t negativo. Então talvez a gente pode articular com isso. Como? Representando nosso sinal x de t usando esses dois sinais que nós já conhecemos. Da seguinte forma, então x de t é o limite de A tendendo a zero menos E na AT U de menos T. Com isso, eu consigo modelar essa primeira parte aqui, ou seja, essa parte onde o sinal assume valor negativo, mais E na menos AT U de T. E aí essa segunda parcela modela aquela parte onde o sinal assume ou retorna um valor positivo. Logo, a partir disso eu conseguiria então obter a transformada de Fourier do sinal, de forma indireta. Como? Vale lembrar que a transformada de Fourier ela é um caso particular da transformada de Laplace. Logo, aquelas propriedades que funcionam para a transformada de Laplace elas também vão valer aqui, né? Às vezes com algum ajuste ou outro, mas de maneira geral elas também valem. E uma das propriedades da transformada de Laplace é a propriedade da linearidade. A transformada de Fourier também tem essa propriedade da linearidade. Com isso, o que eu consigo fazer? Quando eu aplico a transformada de Fourier em cada um dos termos individuais, o que eu vou obter aqui é x de ômega, a transformada do primeiro, limite de A tendendo a zero. A transformada do primeiro nós já conhecemos, está aqui, né? Determinada. Então seria o menos que está aqui na frente, 1 sobre A menos J ômega, mais a transformada do segundo termo, que também é conhecida aqui, 1 sobre A mais J ômega. Poderíamos agora tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Vamos manter o limite de A tendendo a zero. A hora que eu tiro o mínimo múltiplo comum, vamos ter algo como, no numerador, A menos J ômega, A mais J ômega. Aqui nós vamos ter menos A mais J ômega, mais A menos J ômega. Vamos para uma nova página para dar sequência nesse desenvolvimento. Então, continuando aqui, o que nós vamos ter é limite de A tendendo a zero. No numerador, nós vamos ter menos A menos J ômega, mais A menos J ômega. Esse A cancela com esse, vai ficar menos 2J ômega em cima. E embaixo nós vamos ter A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Seguindo aqui, teríamos então limite de A tendendo a zero, de menos 2J ômega sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Quando eu avalio no limite de A tendendo a zero, esse termo aqui tende para zero. Em cima vai sobrar menos 2J ômega sobre ômega ao quadrado. Esse ômega aqui dá para cancelar com esse quadrado. Posso multiplicar também em cima e embaixo por J. E com isso, então, eu vou obter algo como 2 sobre J ômega. Dessa forma, nós concluímos, então, que o parzinho da função sinal seria sinal no tempo, 2 sobre J ômega no domínio da frequência. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo desse caso que nós fizemos, ali, caso vocês queiram conferir depois. Agora, a pergunta é como é que eu poderia determinar a transformada de Fourier
do U de t. E aí, nesse primeiro momento, alguém já poderia lembrar que a transformada de Laplace é 1 sobre S, faço S igual a J ômega, e aí eu tenho, então, que concluo porque é 1 sobre J ômega. Calma lá. Lembra que eu comentei que para a gente poder obter a transformada de Fourier a partir da transformada de Laplace, nós precisamos que a região de convergência inclua o eixo J ômega? Pois então, a transformada de Laplace de U de t é 1 sobre S, só que a região de convergência é RE de S maior do que zero, ou seja, não inclui o eixo J ômega. Então não dá para diretamente obter a partir da transformada de Laplace. A gente teria que usar um caminho alternativo, e esse caminho alternativo seria, por exemplo, através da função sinal. Nesse contexto, como é que nós poderíamos usar a função sinal para expressar a função degrau? Então, a função sinal, ela teria esse comportamento aqui. Ela é menos 1 para t negativo e mais 1 para t positivo. Resta agora encontrar um jeito de usar a função sinal para representar isso. Nesse caso, a gente pode perceber que a função de t pode ser representada como meio mais meio da função sinal. Por quê? Porque se nós desenharmos aqui como que seria o plot desse meio, ele seria uma constante aqui com valor meio para todo t. Por sua vez, a função sinal com valor meio, ela teria o seguinte comportamento. Meio e aqui meio. Quando eu somo essa parte com essa, ambas se cancelam. E quando eu somo essa parte com essa outra azul, o que eu obtenho como resultado é aquele comportamento ali de 1 para t positivo. Logo, a minha função degrau pode ser expressa como essa soma de meio mais meio da função sinal. Dessa forma, o que nós obtemos então? Que a transformada de Fourier é dada como a transformada individual de cada termo desse. Então, isso seria x de ômega, transformada no primeiro termo. Nós não temos ainda essa transformada de uma constante, então eu vou só colocar aqui, depois a gente deriva, né? Então, vale lembrar aqui que um parzinho conhecido é que 1 no tempo implica 2π delta de ômega, e o outro parzinho conhecido é que a função sinal no tempo implica em 2 sobre j ômega. Então, basta utilizar esses dois pares que nós conhecemos. Logo, eu teria então meio vezes 2π delta de ômega, esse 2 com esse 2 se cancela, mais meio vezes 2 sobre j ômega. Esse 2 com esse 2 se cancela. O que nós temos então é que o parzinho da transformada do degrau seria o de t no tempo, implica no domínio da frequência, π delta de ômega mais 1 sobre j ômega. Então essa aqui seria a transformada de Fourier da função degrau. E é importante chamar a atenção que isso não encaixa exatamente no formato que a gente tinha lá em Laplace. Ok? Então temos aí mais um parzinho de transformada. Aqui eu deixo detalhado passo a passo, caso vocês queiram conferir depois também. Vamos agora verificar qual seria a transformada de uma função delta na frequência. Como que isso se traduz no domínio do tempo. Vale comentar aqui que nem sempre o melhor caminho é aplicar a transformada no contexto do tempo. Muitas vezes você pode demonstrar um dado par pensando na transformada inversa. Ou seja, nem sempre o melhor caminho para obter o par de transformada é sair do tempo para chegar no x de ômega. Alguns dos pares são mais facilmente demonstrados quando a gente olha a transformada inversa dele, ou seja, quando a gente demonstra essa relação usando a transformada inversa. Nesse caso aqui, é o caminho mais fácil. Então, o que nós temos? Nós temos na frequência uma função impulso, e aí eu quero ver como que ela se traduz no tempo. Vamos pensar que x de ômega é 2π delta de ômega, e eu quero saber o que acontece no tempo. Então, como que eu determino isso? Determino da seguinte forma: x de t, pela definição da transformada inversa, é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de x de ômega, e mais j ômega t,
de ômega. Nesse caso, nosso x de ômega é 2π delta de ômega. Colocamos aqui, então, teria 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de 2π delta de ômega, e mais j ômega t de ômega. Esse 2π cancela com esse, sobra essa função impulso que multiplica essa exponencial. A função impulso, a gente sabe que ela é não nula somente quando o argumento dela é zero. Nesse caso, então, ela vai ser diferente de zero apenas quando o ômega for igual a zero. Por isso, basta eu avaliar essa função aqui, da exponencial, quando o ômega é igual a zero. Nós discutimos isso no capítulo 1. Essa função e na mais j ômega t, para ômega igual a zero, seria igual a 1. 1 é uma constante, deixa de ser função de ômega, logo posso colocá-la em evidência lá na frente. E eu teria, portanto, 1 vezes a integral de menos infinito até mais infinito, de delta de ômega, de ômega, que, por sua vez, é 1, pela própria definição da função impulso. Na frequência, eu tenho 2π delta de ômega, e no tempo, eu observo que o resultado é 1. Com isso, o parzinho a ser estabelecido é, portanto, 1, 2π delta de ômega. Então, temos mais um par aqui de transformado. E aqui cabe, né, aquela ideia, ainda remetendo à função rect. Vamos pensar aqui na função rect. Então, no tempo, eu tenho um rect que vai de menos tζ sobre 2 para tζ sobre 2. Na frequência, isso implicaria numa função sinc. A função sinc tem nulos em 2π sobre tζ e menos 2π sobre tζ e múltiplos disso. E aí observe o seguinte, observe o que acontece quando eu faço a análise para tζ tendendo a infinito. Quando eu faço análise para tζ tendendo a infinito, essas extremidades da minha função rect aqui, elas vão tender para infinito, e esse sinal ele vai se parecer uma constante para todo t. Isso acontece no tempo. Na frequência, quando eu faço tζ tendendo a infinito, ele aparece no denominador, logo esses dois pontos de nulo vão se aproximar da origem, ou seja, a energia do sinal se concentra toda ali na origem. E para representar isso, nós usamos a função impulso, ou seja, aparece aqui um impulso na origem, com amplitude 2π. Eu deixei aqui o passo a passo, caso vocês queiram dar uma olhada. A única distinção aqui é que nós partimos de delta de ômega ao invés de 2π delta de ômega, e aí a conclusão é 1 sobre 2π. Mas tanto faz esse 2π aparecer na frequência ou aparecer dividindo no domínio do tempo. Tanto faz uma coisa quanto a outra. Só para deixar claro esse comentário, né? Observe o seguinte, que eu poderia aplicar a transformada de Fourier diretamente aqui, né? Então, x de ômega seria integral de menos infinito a mais infinito, de x de t, e menos j ômega t dt. E aí eu substituo isso aqui no meu sinal, seria integral de menos infinito a mais infinito de 1 vezes e menos j ômega t dt. Que seria, então, a integral de menos infinito a mais infinito de e menos j ômega t dt. Essa integral aqui, ela, por mais que pareça simples, vai acabar envolvendo exponenciais avaliadas em mais infinito e menos infinito. Isso, por sua vez, vai implicar um grande número de complicações para demonstrar que essa integral vai resultar no impulso. Por isso que sair do domínio do tempo para obter a representação do domínio da frequência, para esse par específico, não é interessante. Observe que se eu faço a demonstração inversa, tal como nós fizemos ali, fica mais óbvio e mais direto demonstrar que essa relação ela é válida. Então, o que a gente deve levar adiante daqui? Quando nós percebermos que nós caímos numa integral nesse formato aqui, e mais j ômega t dt, nós, mais do que rapidamente, temos que reduzir ou concluir que isso aqui vai ser igual a 2π delta de ômega. Essa é a conclusão que nós temos que tirar sempre que nós enxergarmos uma integral desse jeito. E essa conclusão
nós vamos observar exatamente agora, nesse caso aqui. Vamos pensar no seguinte, eu quero determinar a transformada de Fourier desse sinal é uma exponencial complexa, com frequência ω zero, e a intenção aqui é a gente determinar usando a transformada direta. Então vamos lá, x de ômega seria integral de menos infinito mais infinito de x de t e menos j ômega t dt. Substituímos o nosso sinal ali no lugar do x de t e vamos obter alguma coisa como a integral de menos infinita mais infinito de e mais j ômega zero t vezes e menos j ômega t dt. Essas duas exponenciais a gente pode agrupar, né? Podemos juntar em uma só, e vamos ter alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito de e menos j ômega menos ômega zero t dt. E aí, por inspeção, a gente identifica que essa integral é exatamente aquela que nós havíamos discutido até então, que é aquela integral de menos infinito a mais infinito de e na menos j ômega t dt, e ela tem como resultado 2π delta de ômega. Então, nesse nosso caso agora, o que tem aqui? Ao invés de ômega, nós temos ômega menos ômega zero. Logo, essa integral aqui vai se reduzir a 2π delta de ômega menos ômega zero. E com isso, nós concluímos então que o par de transformada exponencial complexa seria e mais j ômega zero t, que implica 2π delta de ômega menos ômega zero. Então, estaria ali. Novamente, é um caso onde é mais fácil demonstrar usando a transformada inversa do que a transformada direta. Vamos verificar isso no próximo slide. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Que aplicando a transformada inversa, a gente rapidamente cai nessa exponencial e mais j ômega zero t. Então, vamos lá. Aplicando a transformada inversa, nós temos que x de t seria 1 sobre 2π, própria definição, de menos infinito até mais infinito, de x de ômega, e mais j ômega t de ômega. Substituindo essa função aqui, nós vamos ter então 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito de 2π delta de ômega menos ômega zero, que multiplica e mais j ômega t de ômega. Esse 2π cancela com esse, e essa função impulso ela vai ser diferente de zero quando o argumento for igual a zero, ou seja, quando ômega menos ômega zero for zero, logo, quando ômega for igual a ômega zero. Com isso, eu concluo então que basta avaliar essa função para ômega igual a ômega zero, ou seja, essa função que multiplica o impulso, que é o único ponto onde nós estamos interessados no valor dela. Com isso, nós teríamos aqui, como resultado, a exponencial de e mais j ômega zero t. Essa exponencial não é mais função de ômega, posso colocar em evidência lá na frente. Teríamos então e mais j ômega zero t vezes a integral de menos infinito até mais infinito de delta de ômega menos ômega zero de ômega. Posso fazer uma troca de variáveis aqui, ou não, né? Mas a gente sabe que na hora que a gente resolver essa integral, o resultado dela vai ser 1, ou seja, a integral do impulso é 1. Com isso, a gente percebe que essa transformada inversa produz exatamente o que nós queríamos, que é aquele e mais j ômega zero t. Confirmando, portanto, que esse parzinho aqui ele é correto. Ou seja, se no tempo eu tenho e mais j ômega zero t, na frequência eu vou ter a representação de 2π delta de ômega menos ômega zero. Aqui eu deixei um passo a passo, caso vocês queiram conferir também depois. A partir desse par que nós acabamos de derivar, fica a pergunta, então, como é que eu poderia obter a transformada de Fourier de cosseno de ômega zero t? Aí, nesse momento, alguém já poderia comentar que o cosseno poderia ser expandido em exponenciais complexas, então eu teria e elevado a mais j ômega zero t mais e elevado a menos j ômega zero t sobre 2. Alguém poderia também comentar que a transformada de Fourier respeita a propriedade da linearidade, logo eu posso fazer as transformadas individuais. Com isso, o que nós poderíamos então concluir? 1 sobre 2, e mais j ômega zero t, mais 1 sobre 2, e menos j ômega zero t. Podemos então
determinar as transformadas individuais e nós teríamos como resultado que o x de ômega vai ser 1 sobre 2 vezes a transformada de E mais J ômega 0t. Então, E mais J ômega 0t, nós conhecemos a transformada, é 2π delta de ômega menos ômega 0, mais a transformada de E na menos J ômega 0. Logo, se eu venho aqui na nossa expressão e coloco um menos aqui, isso implica que aqui vai aparecer um mais. Portanto, nós teríamos então 2π delta de ômega mais ômega 0. Então, esse 2 cancela com esse 2, esse aqui com esse aqui. E eu tenho então que o parzinho seria cosseno de ômega 0t vai ser π delta de ômega menos ômega 0 mais delta de ômega mais ômega 0. Então, esse é um outro par da transformada de Fourier que nós acabamos de estabelecer. O que nós observamos aqui? Que uma exponencial complexa ela oscila com uma única frequência. Logo, aquela exponencial complexa é mapeada no domínio da frequência, na frequência ômega 0. Por sua vez, para sintetizar um cosseno, nós precisamos de duas exponenciais complexas. Uma com frequência ômega 0 e uma com frequência menos ômega 0. Por consequência, o espectro do sinal vai ser composto por dois impulsos, um impulso que ocorre em mais ômega 0 e o impulso que ocorre em menos ômega 0. E com isso, nós conseguimos então concluir que, se no tempo eu tenho uma constante, ou seja, nível dc, isso aparece na frequência como uma representação do tipo 2π delta de ômega, ou seja, uma constante no tempo implica na frequência um impulso na origem, afinal de contas, a frequência zero, a frequência de oscilação daquela constante é zero, e essa frequência zero é mapeada aqui na origem. Então, esse seria o nosso x de ômega. Uma exponencial complexa com frequência oscilatória ômega 0 vai ser mapeada na frequência ômega 0. Então, está aqui, e a amplitude aqui é 2π ômega 0 para ômega. Por sua vez, um sinal cossenoidal ele vai ser composto de duas exponenciais complexas para fazer a sua síntese. Logo, eu tenho então dois impulsos no domínio da frequência, um impulso em menos ômega 0 e o outro impulso em mais ômega 0. Então está lá nosso x de ômega, um impulso em menos ômega 0, um em mais ômega 0, a amplitude aqui é π. O seno, a mesma coisa. Qual que é a diferença do seno para o cosseno? Que aparece agora esse menos aqui, afinal de contas, quando eu expando em exponenciais, fica a exponencial de E mais J ômega 0t menos a exponencial de E menos J ômega 0t sobre 2J. E aí aparece esse J aqui embaixo também. O que é importante observar? Que para sintetizar uma exponencial complexa, eu preciso de uma componente de frequência. A componente de frequência daquela frequência usada para a síntese da exponencial complexa. Desse slide todo, levem adiante, mantenham em mente essa relação aqui, que é a relação que a gente não tenta resolver do ponto de vista ali do tempo, a gente não tenta resolver essa integral, porque possivelmente vai dar um certo trabalho para demonstrar que o resultado dela seria 2π delta de ômega. É muito mais simples fazer a demonstração no sentido inverso aqui, ou seja, aplicando a transformada inversa em 2π delta de ômega.